Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, essa aula magna de ética e relações interpessoais do curso técnico em informática, Marciano de Brito. Não se esqueçam, hoje, desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Empresarial. Vem comigo, agora vamos falar sobre as etapas de implantação do Código de Conduta, o objeto de conhecimento em si da nossa aula. Abraço para Lagoinha, Avelino Lopes do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Dom Inocêncio, Monte Alegre, São Francisco do Piauí, São José do Peixe, Cristalândia, Barra do Alcântara, Unidade Escolar Firmo Rodrigues Sobreira, Informática, 10 alunos em sala de aula assistindo pelo YouTube. Você que está no polo assistindo essa aula, coloca o nome dos alunos, eu dou um abraço para todos os alunos, pode colocar Alagoinha, Avelino Lopes, nome do aluno, pode colocar que eu dou aquele abraço. Turma, quais são as vantagens da implantação de um código de conduta? A primeira vantagem é a atração e retenção dos melhores profissionais. Uma empresa bem estruturada em termos de ética, ambiente de trabalho saudável, acaba atraindo os melhores profissionais para ela e mantém os seus melhores no seu quadro, porque é um lugar bom de se trabalhar. Também nós temos uma possibilidade de redução de fraudes, porque qualquer desvio ético cometido na empresa terá uma punição, que pode ser inclusive uma demissão. Olha só, maior confiabilidade dos clientes, consumidores, usuários, fornecedores e demais parceiros, mais facilidade de acesso a recursos e uma melhor aceitação social, turma. São as 5 vantagens da implantação de um código de conduta, tá bom? Uma empresa se torna mais confiável diante da sociedade, há uma facilidade de acessos, de recursos, porque fornecedores vão querer trabalhar com essa empresa, porque ela é ética no que diz respeito, por exemplo, à gestão de recursos. A iniciativa pública vai querer fazer parcerias com essa empresa, porque ela, em termos éticos, transparência, prestação de contas, ela é confiável, tá bom? Quais são os aspectos que são considerados na elaboração de um código de ética? Bom, veja bem, esses aspectos aqui nós vamos retomar em nossa próxima aula, quando especificarmos a aplicação do Código de Conduta, está bem? Eu vou citar, mas em nossa próxima aula nós teremos, certo, uma reflexão mais abrangente sobre esses aspectos. O primeiro aspecto a ser considerado são a missão, valores e objetivos da empresa, ou seja, a sua identidade organizacional. Em seguida, a realidade e o contexto institucional. É o chão. Qual é o chão da empresa? Não é só a localização do imóvel, mas em que cidade ela está localizada? Qual é a religião principal que há nessa cidade? Como é a cultura das pessoas? Costumes, tudo isso deve ser levado em consideração. Aspectos legais, legislação trabalhista, ambiental, por exemplo, que tem incidência sobre a empresa. A comunidade interna, que são os colaboradores. É o colaborador, a comunidade interna, e a comunidade externa, os clientes, fornecedores, certo? Outras empresas, concorrentes e etc. E também, algo muito importante deve ser considerado na elaboração do Código de Ética. A multicultura, já falei um pouco sobre isso na aula anterior, os aspectos étnicos e também aspectos religiosos.
Um código de conduta ele deve ser completo. Ele deve abranger maior parte das dimensões possíveis de uma empresa. Ele não pode ser incompleto. Ele não pode deixar brechas, está bem? Para que a sua implantação seja bem sucedida. Turma, antes de começarmos a falar sobre as etapas em si, quero falar com vocês sobre o que significa a implantação de um código de conduta. Ao pessoal de Alagoinha, Cajazeiras do Piauí, Dom Inocêncio, Monte Alegre, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Peixe. Turma, não há um processo padrão para a construção de um código de ética. Esse que eu vou apresentar para vocês é um dos vários modelos existentes, mas não há assim. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não há um padrão. Ele deve ser elaborado de acordo com a cultura da organização. Ele deve ter o rosto da empresa. É por isso que eu não posso, por exemplo, eu trabalho na Petrobras. Aí eu vou elaborar um código de conduta, eu sou o gestor da Petrobras, o presidente. Aí eu penso assim, seria bom que a Petrobras tivesse um código de conduta. Mas eu não vou perder tempo elaborando um código de conduta. Vou pesquisar aqui na internet. Olha só, tem o código de conduta da Vale do Rio Doce. Eu vou pegar esse código de conduta, trocar os nomes e implantar na empresa. Não. O código tem que ter o rosto da empresa. E, além disso, tem que se ter uma consciência que ética não é implantada de forma imediata numa empresa. E não vai ser uma determinação legal, uma norma interna, que vai implantar a ética numa empresa. Lembra da nossa reflexão sobre as leis? As pessoas não cumprem o dever. Por não cumprirem seu dever, o Estado cria leis. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas não cumprem as leis. Não cumprem as leis. Quando elas não cumprem as leis, cometem um crime. Percebe? Não é porque existe a lei que todo mundo vai agir como a lei manda, obriga. Mas se você não agir como a lei manda, como a lei obriga, você está sujeito a punições. O Código de Conduta é uma lei interna da empresa, uma política da empresa. O fato de eu comunicar, publicar o Código de Conduta não me garante que as pessoas vão agir de modo ético, mas dá à empresa um arcabouço legal para punir aqueles que não agem de acordo. Gente, mudar a postura ética de uma empresa é uma tarefa complexa e desafiadora. Ela pode gerar demissões e até problemas legais se o processo não for conduzido de maneira adequada. Então, embora não haja um modelo padrão, o código tem que ser implantado. Vou propor essa sequência. Outros professores propõem outras sequências. Proponho essa. Olha só. Etapa primeira. Elaboração. Gente, o código de conduta, ele tem um ponto de partida na empresa. E qual é o ponto de partida? É o comprometimento da direção com a ética empresarial. Se a direção da empresa não tiver um compromisso com a ética, nunca haverá um código de conduta empresarial. Mas atenção, lembra do caso que eu falei há 2 minutos atrás sobre a Petrobras. O código de conduta não é um documento que vem de cima. De repente o gestor foi iluminado pelo Espírito Santo e aí ele começou a escrever um código de conduta e aí aqui vocês vão viver isso aqui. Não. Acontece. Infelizmente acontece. Mas não pode ser assim. É preferível que ele seja uma construção coletiva.
que envolva todos os colaboradores num clima de cumplicidade e transparência. Que a empresa pare para pensar sobre a conduta ética, que haja momentos para que ela reflita sobre isso e que esses momentos envolvam toda a equipe, todos os colaboradores. Ah, professor, mas tem empresas que são grandes demais para que ocorra isso. Sim. Quando não é possível, aí nós formamos um grupo de trabalho com colaboradores de várias áreas da organização. Representantes do setor de contabilidade, setor de vendas, administrativo, serviço de limpeza. Esses representantes vão falar em nome da sua área, do seu departamento, vão levar a voz dos seus companheiros para esse processo de construção do código de conduta. Então, eles vão pensar quais são os princípios básicos do código de ética e o que fazer e o que não fazer. É também recomendável que a condução dos trabalhos ocorra por meio de uma consultoria externa. Essa consultoria externa, ela pode facilitar o processo de escolha dos temas e ela pode, inclusive, fazer a redação final do texto. Então, a empresa contrata uma consultoria externa e ela está responsável por dar um encaminhamento ao código de conduta, reunir o grupo de trabalho, gerenciar as discussões, recolher as sugestões e escrever a redação final do texto. Isso é muito bom, tá? É muito bom que isso aconteça, essa consultoria externa. Vencida a etapa 1, que é bem demorada, já foi feita a redação final do texto. Nós entramos na segunda etapa. Nós já temos o texto aqui em mãos do Código de Conduta. Vamos à etapa de aprovação e divulgação. O que é aprovação? A redação final do texto, ela vai ser apresentada à alta direção e ao Conselho de Administração da instituição e será aprovado ou não. A tendência é que seja aprovado, mesmo que haja alguns vetos. Essa etapa, ela deve vir antes da divulgação e treinamento. Você não pode começar o treinamento, que é a etapa 3, sem antes aprovar o documento e comunicar que esse documento está pronto. Habemos documento! Já há um documento. Comunicar à comunidade, à equipe, aos colaboradores, aos stakeholders, às partes interessadas. Turma, é essencial uma boa comunicação do código para que haja uma implementação com sucesso. Devem ser escolhidos os principais métodos de comunicação de acordo com cada parte interessada. Então, certo? Para a equipe contabilista vai ser comunicado de uma forma, para outra equipe de outra forma e assim por diante. Vale ressaltar que esse código de ética ele deve ser um documento de fácil compreensão e circulação. Não adianta fazer um documento muito refinado que não seja compreendido por uma certa categoria de profissionais da empresa. Ele deve ser de fácil compreensão e circular bem entre a empresa. Por falar em comunicação e na compreensão dos colaboradores, nós temos a terceira etapa. Que etapa é essa? Olha só, Alagoinha, Dom Inocêncio, Cajazeira, Milagre, São Francisco de Assis, São José do Peixe, Cristalândia, Marcicléa Souza, Barra do Alcântara, turma. Implantação e treinamento. Turma, assim que o documento for validado, aprovado e divulgado, ele está pronto, ele foi tirado do forno.
aquele pão cheirosinho, aquele bolo bem delicioso, no ponto certo, que você vai tirar e você vai cortar os pedaços e distribuir para as pessoas. Maria Eduarda, Aroazes do Piauí, que maravilha! Você pode implantar. E a implantação do Código de Ética é uma atribuição principalmente do setor de recursos humanos. Ele que vai elaborar a estratégia de implantação do Código de Ética. Claro que pode mudar essa dinâmica numa outra empresa. Uma outra empresa pode ter uma comissão de implantação do Código de Conduta. O conselho administrativo pode ser o responsável. Vai mudar de empresa para empresa, de cultura para cultura. Mas o mais comum é que os recursos humanos assumam essa tarefa, porque eles nasceram para isso, praticamente. Então, vão ser realizados treinamentos com os empregados para que eles compreendam os itens do Código de Ética. Treinamento, eu vou explicar, olha, isso aqui, transparência significa isso. Lembram da palavra life, da empresa Bayer, da última aula? O que significa liderança, integridade e assim por diante na empresa? Precisa entender o que é que a empresa entende por transparência. O Código de Ética fala sobre sustentabilidade. O que é que a empresa entende por sustentabilidade? Por liderança. Precisa entender. Quando essa capacitação, esse treinamento acabar, aí cada colaborador vai receber uma versão do Código de Ética. E ele vai assinar um termo concordando com o conteúdo, dizendo, olha, eu assino embaixo, a empresa vai viver esses valores e eu vou ser um ponto de apoio para a vivência desses valores do Código de Conduta na minha empresa. Continuando. Não para por aí. Não para. Não basta só comunicar um Código de Ética, treinar as pessoas. Por quê? No primeiro dia, tudo pode correr às mil maravilhas, mas no segundo já começam os problemas. Senhor das Moscas, uma obra-prima da literatura mundial. Um grupo de crianças tenta organizar regras de sobrevivência após a queda de um avião numa ilha. No princípio, tudo bem. Depois começam as divisões, a briga entre o Jack e o Ralph. Também é filme. No segundo dia, pode começar a ter problemas éticos na empresa. Como eu vou detectar esses problemas acontecerem? Monitoramento. Monitorar. Sim, é como se fosse um radar. Vou instalar um radar na empresa e ele vai monitorar o que está acontecendo. Turma, monitorar o código de conduta é tão complicado, complexo, quanto implantá-lo. De acordo com Humber, algumas perguntas podem ser feitas para auxiliar a comissão de ética da empresa, o conselho administrativo da empresa, o setor de recursos humanos da empresa com relação ao código de ética. Primeira pergunta. Os empregados, eles conhecem e seguem esse código de ética que foi implantado pela empresa? Essas perguntas a empresa deve se fazer periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, a empresa vai definir. Os dirigentes cumprem esses códigos. Os consumidores, clientes e usuários acreditam neles. Gente, não há nada pior para uma empresa, por exemplo, uma pizzaria, que ela tem o lema sabor e qualidade e chega uma pizza fria, crua. Não é nada pior, porque aí o cliente, tem pessoas que são muito cruéis na hora do troco. Ela coloca no status. Olha só o sabor e qualidade dessa pizzaria. Percebe, então? Muito cuidado, você pode colocar o seu rosto para o mercado, para a sociedade dá para você. Mentira! Ética, mentira! Transparência, mentira! Levar muitos tapas na sociedade, porque você não vive os valores.
Os analistas, ambientalistas e outros profissionais confiam. Alguns anos atrás, uma empresa de papéis, eu sei porque eu assinava uma revista de circulação nacional, que era uma revista científica. Não tão científica, era muito interessante a revista. Não vou dizer o nome, mas já disse. Então, em algumas páginas da revista, trazia uma reportagem de uma empresa de papéis apresentando o nosso compromisso ambiental. Aí aquela floresta de eucalipto. Nosso compromisso é com o verde. Aí eu vi assim, eu comecei a rir. Porque uma floresta de eucaliptos é um deserto verde. Só existe a árvore. Todo o ecossistema ao redor morre. Eu morei na Bolívia alguns anos atrás e eu estava numa cidade no interior da Bolívia e eu reparei a quantidade enorme de eucaliptos que havia naquela cidade. Aliás, na Bolívia inteira. E aí eu perguntei para um boliviano amigo meu, professor de história, por que havia tantos eucaliptos na Bolívia. E ele me disse, vingança dos espanhóis. Eu não entendi, mas como assim vingança dos espanhóis? Os espanhóis nos colonizaram muito tempo. Quando nós conseguimos expulsá-los e alcançar a independência, eles, para se vingarem, plantaram eucaliptos na Bolívia. O eucalipto ele acaba com o ecossistema, é um deserto verde. Entenderam? O teu código de conduta, as pessoas vão acreditar, será só imaginação. Já dizia Renato Russo. Ó, os concorrentes respeitam o código de ética? É um fator de se pensar. Algo importante que pode ser feito no monitoramento, do código de conduta na empresa, que é a etapa 4, é a criação de um canal de denúncias. Por quê? Porque os casos de desobediência do código de ética, de infração, eles vão ser comunicados pelo canal de denúncia, aqui representado simbolicamente por esse desenho, e medidas corretivas vão ser realizadas, levando em consideração aquela nossa discussão de aulas anteriores, de ética absoluta e ética relativa. É a lei dura lei ou é cada caso é um caso? Também vão ser criadas soluções para que tais cumprimentos não mais ocorram. E principalmente, turma, numa empresa, o canal de denúncia, ele deve manter o anonimato do denunciante. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou, olha, estava vendo uma festa no meu vizinho, eu liguei para a polícia militar, anonimamente, certo? Para pedir que guardassem o anonimato, e aí, quando a polícia chegou, ela foi direto na minha casa. Onde é que está vendo a bagunça aqui? Quebrou o anonimato. Criou uma briga entre vizinhos. Assegurar o anonimato, que a pessoa que denunciou, ela tem a sua identidade resguardada. Felizmente, isso acontece muito nas empresas. Uma denúncia sempre é mantida no anonimato, quase sempre. Tá bom? E a pergunta surge de um aluno, por exemplo. Professor, quem vai atuar como tribunal diante das questões de natureza ética na empresa? Quando é um código de ética profissional, vocês já sabem, a comissão de ética da categoria. Agora, as questões relacionadas às infrações e interpretações dos códigos de ética empresariais são julgadas por comissões internas de ética das empresas ou pelo conselho de administração da empresa, ou ainda por outro órgão designado ou outro órgão criado. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela possui um comitê de conduta e integridade que foi responsável pela elaboração do Código de Ética e é o responsável pelo monitoramento da dimensão ética na Vale do Rio Doce. A sua empresa também terá uma comissão, ou os recursos humanos cuidarão disso. Vai depender da cultura, da realidade da sua empresa.
E ainda temos mais uma etapa, que é a etapa da avaliação. Turma, a cada 3 meses ou a cada 6 meses ou no outro período, o código de ética tem que ser avaliado. Pode ser que ele não tenha contemplado, por exemplo, de fato, a realidade da empresa. Pode ser que tenha se escapado alguma reflexão, alguma dimensão. O código de ética não pode ser um documento estático, que não sofre alterações. Ele pode e deve sofrer alterações, mas essas alterações, elas devem ser feitas após uma avaliação periódica. Essa avaliação podem ser, inclusive, essas perguntas aqui que eu coloquei na etapa do monitoramento. Essa avaliação vai identificar o que ainda é válido nesse código, o que pode ser incluído na política de ética da empresa. Gente, está faltando um artigo que aborde as questões relacionadas à intolerância religiosa. Pô, é possível que numa empresa tenha meio a meio católica e evangélica, eles briguem todo dia por religião, por Bíblia, por catecismo. E a empresa tem que deixar claro, olha, vamos ter que falar sobre isso. Ou sobre a questão de usos de redes sociais. O importante é que as alterações, elas devem ser comunicadas às partes interessadas. Modificou o código de ética, você tem que comunicar à comunidade. Olha, mudou isso, mudou aquilo, após uma reflexão. Após uma avaliação, está bom? Essas foram as etapas de implantação. Daqui a pouquinho, nossas perguntas, turma. Temos alguns fatores de risco. Esses 3 fatores aqui podem levar o código de conduta a ser implantado de modo errado e a fracassar no seu objetivo. Conforme Srour, 2008, o código de conduta pode fracassar devido, por exemplo, ao seu conteúdo, confusão do código com políticas disciplinares de caráter legalista e positivo. Por exemplo, uma confusão do código de ética empresarial com um código de ética profissional. Como um profissional de contabilidade vai viver a sua dimensão ética dentro dessa empresa que tem já a sua política de ética? Uma confusão relacionada ao conteúdo. Um conteúdo que não é muito claro para o colaborador, difícil de entender. A forma. Quando o código moral assume a forma de sermão, que exalta a virtude e deixa de analisar os interesses e a complexidade das situações. Quando vira um sermão, o bom funcionário é aquele que chega pontualmente. O bom funcionário é aquele que não falta. O bom funcionário é igual aquela música do Palhaço Carequinha. O bom menino, né, obedece o pai e a mãe. O bom menino não faz pipi na cama. Papai do céu, proteja o bom menino. Não. Código de ética não é assim. Código de ética não é sermão. É um documento. Formato pode ser muito simples, que deixe brechas, ou pode ser muito complexo, que torna difícil a sua leitura e a sua assimilação. São fatores de risco. Como nós vamos identificar que o código de ética está falhando nesses 3 fatores? Através da nossa avaliação. E então, querido aluno, e então, querida aluna, estão prontos? Pois vamos agora às nossas atividades. É hora de praticar curso técnico informática. Vamos separar agora os homens e as mulheres das crianças. Vamos separar quem entende, quem ainda está no processo de construção da sua aprendizagem, mas também vai entender. Primeira pergunta, olha só. Quem foi esperto viu a resposta, mas vou fazer de conta que vocês piscaram no momento em que a resposta apareceu. Olha só, turma. Em relação ao código de ética,
é correto afirmar. Então, nós temos 5 alternativas e uma delas apenas é que é a correta. Vamos tentar identificar. Vem comigo. A letra A diz que o código de ética é um conceito estático, um formato estático. Não, ele muda. Ele muda constantemente. Não é. Não é a letra A. Tá bom? Vou colocar assim, ó. Para dizer que não é. Vamos para a letra B. Cada pessoa possui a sua ética. Portanto, não deve se preocupar com outras pessoas. Não. Devemos nos preocupar com outras pessoas e nós criamos leis para que outras pessoas sejam respeitadas. A sua ética pessoal, ela não tem valor coletivo no que diz respeito a eu vou agir como eu quero, sem levar em conta os outros. Não. Você tem uma obrigação, um dever com a sociedade. Sua ética vive em casa, mas em sociedade vive-se a ética social. Então, não é a letra B. Vamos seguir adiante. Vamos para a letra C. Consiste em algo que muda conforme a sociedade, o tempo, a empresa, a cultura. Olha, pode ser. Ele muda. Pode ser. Vamos colocar aqui uma interrogação. Pode ser a letra C. Tá bem? Algo que muda, não é? Não é estático. Letra D. Não varia conforme o ambiente. Pelo contrário, varia. Cada empresa possui a sua cultura organizacional. E aí o código de ética vai mudar. Eu não posso pegar o modelo de uma empresa e aplicar noutra. Toda empresa tem que criar o seu próprio documento. A ética não possibilita uma vida melhor em grupo. Pelo contrário, né? A ética possibilita uma vida melhor em grupo. Olha só. Não é a letra E. Então, só pode ser a letra C. Consiste em algo que muda conforme a sociedade, conforme o tempo. Então, Alagoinha, Cajazeira, Milagre do Piauí, Monte Alegre do Piauí, perdão, São Francisco do Piauí, São José do Peixe, Barra do Alcântara, Aroazes do Piauí, para você que acertou. Para você que acertou, Cristalândia do Piauí, eu só posso dar aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Pode comemorar! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Segunda, assinale a alternativa falsa. Então, nós temos aqui 5 alternativas e já sabemos que 4 delas são positivas, verdadeiras e uma é falsa. Opa, perdão. Ai, meu Deus do céu, hoje eu estou desastrado. Então, vem comigo. Vamos ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. Primeira, vamos para a letra B. A ética deve ser uma prática cotidiana. Verdadeiro. A ética deve ser uma prática cotidiana. Deixa eu colocar direitinho. Uma prática do dia a dia. A ética não pode ser só uma reflexão, uma conversa. Ela tem que ser uma prática. Eu não posso só falar sobre o amor. Eu tenho que amar. Vamos para a letra C. Não basta ser tolerante em relação ao próximo. Devemos respeitá-lo e saber que é possível aprender com as diferenças. Verdadeiro. Nós já passamos da fase da tolerância. Estamos na fase da aceitação e do conviver e do respeitar e do acolher. Tolerância é uma postura egoísta,
é uma postura, até certo ponto, né, autoritária. Eu tolero você, uma postura que humilha o outro. Não, você não me tolera, você me aceita, convive, respeita e acolhe. Letra D. As novas situações impactam diretamente nas políticas e práticas éticas corporativas. Verdadeiro. Novas situações, mudanças sociais, inovações tecnológicas. Tudo isso vai influenciando nas políticas e práticas éticas corporativas. Há 3, 4 décadas atrás, não havia tantas mulheres no mercado de trabalho. Hoje há. Há poucos anos atrás, a presença de alguém LGBTQA+, espero que eu não tenha errado, a presença era vista com desconfiança, com um olhar de reprovação. Hoje, pessoas são respeitadas segundo sua orientação de gênero. O mundo vai mudando. Temos que nos adaptar. Eu falei há pouco tempo atrás que vocês, né, não há donos da língua portuguesa. A sociedade não tem donos. A dinâmica social não tem donos. A dinâmica do povo, de uma nação, não tem donos. Vão sendo construídas essas dinâmicas, a estrutura social no dia a dia. Continuando, e não tem discurso religioso, político, ideológico que acabe com esse processo. Tá bom? Aceita, filho. Aceita. Tua religião pode dizer uma coisa. Tua ideologia política dizer algo. Ah, eu sou conservador, mas aceite. O mundo está mudando, tá bom? E eu garanto que é para melhor. É para melhor que o mundo está mudando. Graças aos seres humanos. Vamos lá. A postura ética, ela não pode ser implantada de forma imediata numa empresa. Ela deve ser construída em toda a sua história. Exatamente. Não há como implantar um código de conduta de modo imediato numa empresa. Essa implantação, ela é construída. Porque o código tem que ter o rosto da empresa. O código tem que ter as feições da empresa, o jeito de ser da equipe, a dimensão, o ambiente de trabalho. Então, a nossa resposta é a letra A. A letra A diz que a sociedade não cria novas situações, logo a ética é estática. Pelo contrário, a sociedade cria novas situações. A ética, ela vai acompanhando essas mudanças. E não se preocupe, tudo vai se ajustar. Pode não ser do jeito que você quer, mas os seres humanos vão se ajustar, tá bom? Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vem comigo! Vamos ao nosso terceiro item, perdão. Hoje o professor está altamente desastrado. Paciência, quase um cinquentão. Vem comigo. Mas embora essa animação não tenha prejudicado a resolução do item, tá bom? Não prejudica de forma nenhuma. Faltando 20 minutos para a aula acabar, muita gente ainda presente. Que coisa boa! Não se esqueçam de rever esta aula. Turma maravilhosa! Terceiro item, perdão. Sobre o processo de implantação do Código de Ética, assinale V se a alternativa for verdadeira, se a afirmação for verdadeira, e F se ela for falsa. Então, temos 4 frases e vamos tentar descobrir a sequência correta, se é a letra A,
B, C, D ou E. Então vem comigo, olha só. A animação aqui não prejudica a resolução da questão. Turma, a primeira afirmativa diz o seguinte: o código de conduta é um documento vindo de cima, cuja tarefa de elaboração e implantação é exclusiva da direção da instituição. Ela está falsa. Você consegue identificar onde está o erro? Ela é falsa. Vem comigo, olha só, 2 detalhes que tornam essa primeira afirmativa falsa. Documento vindo de cima não é, ou não deveria ser. Código de ética é um documento construído em colaboração, horizontalmente, não verticalmente. Elaboração, implantação é exclusiva da direção? Não. Esses 2 aspectos tornam a primeira afirmativa falsa. Então, vamos ver se a gente já pode eliminar algum item. Opa, a letra A já está eliminada, que a letra A diz que a primeira é V, verdadeiro, não é. Então, vamos voltar, já eliminamos uma. Vem comigo. Número 2, afirmativa 2. Olha só. Após a redação final e antes da divulgação e treinamento, o código de conduta deverá ser aprovado pela alta direção e pelo conselho de administração da instituição. E agora? Verdadeiro ou falso? Qual é a sua opinião? Então, depois que o texto está pronto, qual é o próximo passo? É implantar o código? Realizar o treinamento? Monitorar? Avaliar? Não. O próximo passo é aprovar o documento. Depois da aprovação, divulgação, treinamento. Então, essa afirmativa é verdadeira. Quando o texto estiver pronto, ele vai ser levado até a alta direção da empresa, o conselho de administração, e será aprovado. Podem ocorrer alguns vetos, alguns artigos, mas ele será aprovado no seu conjunto. Então, temos aqui F e V. Vamos ver o que é que a gente pode continuar, o que é que a gente pode eliminar. Ó. Podemos eliminar a letra F já, ó, que fala que é tudo F, 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 F. Então, não é, letra E, perdão. Vamos voltar. Nós já temos aqui B, C ou D como resposta. Vem comigo. Terceira afirmativa. Após a capacitação, todos os colaboradores devem receber uma versão do código de ética e assinarem um termo em concordância com o conteúdo. Então, após o treinamento, então pressupõe-se que o texto já foi elaborado, ele já foi aprovado, ele já foi divulgado e já houve um treinamento. Qual é o próximo passo em relação ao treinamento, à capacitação? Sim, cada colaborador receberá uma versão do código e ele vai assinar um termo de compromisso, dizendo, olha, eu concordo com o conteúdo e serei fiel a esse conteúdo. Eu vou viver minhas relações profissionais obedecendo a esse código verdadeiro, FVV. Vamos ver se eu posso eliminar mais algum item. Opa, ó, posso eliminar esse aqui, ó. FVF, né? FVV. Então, ou a letra B ou a letra C. Ou a última é falsa ou a última é verdadeira. Não ajudou em nada, mas vamos lá. Vamos lá. O que é que fala a quarta afirmativa? Ó, não é importante criar um canal de denúncia para que sejam relatados casos de infringência das regras contidas no Código de Ética. Turma, pelo contrário.
é importante criar um canal de denúncia para que sejam relatados casos de infração com relação ao Código de Ética. Essa 4 é falsa. A sequência qual é? Olha só. F, V, V, F! Alagoinha, Cajazeira, São José do Peixe, turma linda, Aroazes, perdão. Barra da Alcântara, professora Marcicléa Souza, unidade escolar Firmo Rodrigues Sobreira, 10 alunos maravilhosos acompanhando esta aula magna. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Pode comemorar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Agora temos a quarta questão. Turma, a quarta questão diz que você deve assinalar a alternativa verdadeira. Todas elas têm um ponto em comum. Elas falam que as etapas de divulgação do Código de Conduta são, de implantação do Código de Conduta são, as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são, as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são, as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são. Então, a pergunta é, quais são essas etapas? Você sabe, você lembra? Vem comigo. A primeira etapa é a etapa de elaboração. Lembram? Então, vamos ver qual dessas alternativas não tem a primeira etapa como elaboração. Opa, a letra A já está descartada. Porque ela esqueceu a elaboração. Após a elaboração, nós temos uma segunda etapa, que é a etapa da aprovação e da divulgação. A letra C, letra D e letra E estão de acordo com a segunda etapa. Então, nós ainda não podemos apontar algum erro. Vamos seguir adiante. Turma, depois da aprovação e divulgação, nós temos a implantação e o treinamento. Letra C, implantação e treinamento. Letra D, implantação e treinamento. Infelizmente, a letra B não está contemplando a implantação e treinamento. Errada. Está entre a C e a letra D. Turma, após a implantação e o treinamento, nós temos a fase do monitoramento e, em seguida, a avaliação. Então, a letra C traz monitoramento, a letra C traz avaliação, mas a letra D não traz a etapa do monitoramento. Então, a letra D está errada. Sobrou a letra C. Somente ela contém todas as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial. Elaboração a primeira, em seguida, aprovação, divulgação, implantação, treinamento, monitoramento, avaliação. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Temos mais um item. Olha só. Esse item, vai ser apresentado um texto e o comando diz o seguinte: qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto? Então, nós vamos tentar descobrir se foi descrita a elaboração, a aprovação e divulgação
implantação e treinamento, monitoramento ou avaliação. Qual etapa foi descrita nesse texto? Então, vem comigo. De acordo com Humberg, algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar, para saber se de fato, para saber se de fato os programas de ética funcionam nas empresas. Como, por exemplo, algumas perguntas. Os empregados conhecem e seguem o código de conduta implantado pela empresa? Os dirigentes cumprem totalmente esses códigos? Os consumidores, clientes e usuários acreditam neles? Os analistas, ambientalistas e outros profissionais e ativistas confiam? Os concorrentes respeitam? Você lembra? Lembra Lagoinha? Lembra Cajazeira? Lembra Monte Alegre? São José do Peixe? Cristolândia? Dom Inocêncio? Barra da Alcântara? Aroazes do Piauí e muita gente linda, maravilhosa que acompanha essa reta final da nossa aula. Olha só. Turma, o texto traz uma palavra que nos dá a resposta. Aliás, duas, mas uma ela é incisiva. Acompanhar e monitorar. Vou até marcar com marca-texto. Opa, perdão. Marca-texto é outra cor. Acompanhar e monitorar. Não basta eu apenas elaborar, aprovar, divulgar, implantar e treinar meus funcionários. Eu preciso monitorar se o código está sendo vivenciado. E esse monitoramento vai fornecer subsídios para a avaliação do código. Então, a etapa é de monitoramento, acompanhar, monitorar. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Sexta e última. Eu sei que foram 6 questões que eu elaborei. Olha só. Qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta foi descrita no texto acima? Ó. Esse texto aqui, eu vou ler. E vamos ver qual é a etapa que foi descrita nesse texto. E agora, hein? Qual será a etapa? Vamos lá, vem comigo. Canetinha, apontadora laser. Vem comigo. O código de ética elaborado deve ser comunicado aos stakeholders, partes interessadas. Uma boa comunicação do código é um ponto importante para o sucesso na sua implementação. Querem que eu marque a palavra-chave? Então vem comigo, olha só. Palavra-chave desse item. Comunicar. Uma vez elaborado, eu tenho que comunicar o código. O que é uma comunicação? É uma divulgação. Então, só pode ser a letra B. Aprovação, divulgação. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, turma. Estamos chegando na reta final da nossa aula. O professor
é um pesquisador, nada que eu coloquei, tirei da minha cabeça. Olha só as nossas referências, os autores: Romberg, Mizoguchi, Pereira, Oliveira, Santos, Zrohr e suas obras são as nossas referências bibliográficas. Se você está interessado em aprofundar sobre o assunto, temos aqui alguns links em que você pode ter acesso a documentos maravilhosos sobre essa temática. Querido aluno, querida aluna, e nós vamos agora para a nossa revisão da aula. Nesses 2 slides, bota só um slide para 53. Pronto, obrigado. Turma, nesses 2 slides, a revisão da nossa aula. Tudo que nós vimos, aprendemos, assimilamos, reforçamos enquanto objeto de conhecimento. Hoje, nós conversamos sobre, mais uma vez, sobre ética, não é? A reflexão sobre a moral. A ética é uma reflexão sobre o comportamento humano. A ética é um estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano. O tema da ética esteve circulando em toda a nossa aula, até porque nós falamos sobre a ética em termos de código de conduta empresarial. Nós fizemos um recorte na ética e nós, mais uma vez, conversamos sobre deontologia. A deontologia é um ramo da filosofia da ética, cujo objeto do estudo é o quê? É o fundamento do dever, normas e obrigações nas áreas da profissão, relações profissionais e clientela. Qual é a pergunta-chave da ética, da deontologia? O que nós devemos uns aos outros? Devemos respeito, solidariedade, atenção, fraternidade, tantos e tantos valores. Porém, nós conversamos em nossa aula que existe algo chamado dever, mas nem todos cumprem o seu dever. Há pessoas que, por exemplo, na pandemia, o único dever, uma máscara no rosto, não cumpriam o seu dever, disseminaram o vírus. Quando o Estado percebe que o dever não está sendo cumprido, ele transforma o dever numa lei. O que é uma lei? Uma lei é um documento escrito, editado por uma autoridade competente, que veicula normas jurídicas. Uma lei veicula normas jurídicas. O que é a norma jurídica? É o imperativo de conduta. Uma lei, ela manda você agir corretamente. Não quer usar máscara? Agora você vai usar porque eu estou mandando. Não quer usar máscara? Agora você vai usar porque eu estou obrigando. É uma coação. A lei é uma coação. Se mesmo assim você resistir, agora você sai do campo da moral para o campo, né, criminal. Você comete um crime. Conversamos também que o Código de Conduta é uma lei que, embora não tenha sido aprovada pelo Poder Legislativo, ele é uma lei que rege a dimensão das relações profissionais, certo? De uma profissão ou de uma empresa. Aspectos considerados na elaboração do Código de Ética, aqui em termos empresariais: missão, visão, valores, objetivos, realidade, aspectos legais, comunidade interna, comunidade externa, multicultura, aspectos étnicos e religiosos. E em nossa parte final da aula, aprendemos sobre as fases de implantação do Código de Conduta Empresarial: elaboração, aprovação, divulgação, treinamento, monitoramento e avaliação. Em nossa próxima aula, ainda falaremos sobre o Código de Conduta. Agora, aplicações de natureza social, financeira e contábil. Espero que tenham apreciado essa aula. Para a nossa próxima semana, a aula está ainda melhor. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!